Meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus espalhado por este mundo, e aqueles também que ainda não tiveram o privilégio de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, não deixa de fazer isso. Eu sou o cantor Vicente Ferreira, cantor de louvores simples, louvores sertanejo, mas sou muito feliz com o que faço. E Jesus tem me abençoado tanto na vida. Meu mal foi que, como a maioria, eu aceitei o Senhor Jesus pela dor e não pelo amor. Mas Ele me tirou lá do lamaçal do pecado. Cada dia Ele está fazendo diferença na minha vida. Eu já fui abençoado em tantas igrejas. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, tenha união uns com os outros, igrejas com igrejas, congregações com congregações, desde que você tenha sempre uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Nunca semeia o mal, nunca semeia ali uma palavra que vai criar intrigas, porque isso não agrada a Deus. E eu já gravei alguns CDs e eu nunca fiz questão de ganhar dinheiro com os louvores. As pessoas que me conhecem sabem disso. Por muitas igrejas que eu fui, chegava lá, louvava e glorificava a Deus e deixava lá uns CDs para o pastor fazer o que ele achasse que deve, vender, doar. Eu fiz isso na igreja, até na Igreja Universal, eu fiz na Igreja Universal lá do Jardim Gá. Eu já recebi bênção. Eu posso dizer para você, todas as denominações, aquelas denominações, aquele povo que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, eu já recebi bênção na igreja Deus é Amor, uma bênção essa igreja. Inclusive, eu sempre posto meus louvores lá na igreja Deus é Amor. E eu fui abençoado nessa igreja. Fui abençoado na Assembleia de Deus, uma igreja muito pequenininha. Foi onde eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador. E ali naquele lugar, eu quando aceitei Jesus ali, numa quarta-feira, eu cantava música do mundo. O nosso disco já estava fazendo sucesso, assim, chegava nos lugares para cantar, o pessoal cantava com a gente. Ari Ferreira, eu tinha o nome de Ari Ferreira, e o meu amigo Romeu Soares, aqui eu mando um abraço e dizer para ele que Jesus está na vida dele e vai fazer sempre a diferença. Mas Deus não queria que fosse daquela forma. E a esposa dele sofreu câncer, terminou falecendo, e não é fácil, né? Ele terminou desistindo. E eu continuei ali. E quando foi um dia, eu fui na igreja Assembleia de Deus, igual eu já falei, essa igrejinha pequena. Ali eu aceitei Jesus e pedi a Ele que, em vez de cantar a música do mundo, eu sou compositor também, me desse louvores a Deus. Meus irmãos e irmãs, para a honra e glória de Deus, foi assim que aconteceu. Aquelas músicas do mundo, aquelas músicas que eu cantava, dos meus discos mesmo, que naquela época era disco, aqueles vinil, eram dois discos. E eu não tive mais vontade de cantar nenhuma daquelas músicas. E assim, até hoje, se eu pudesse, eu não ouvia
qualquer música do mundo. Eu gosto de ouvir louvores. Não digo esse ou aquele. Deus seja louvores abençoado. Meus irmãos, aí eu cheguei lá nessa quarta-feira, aceitei Jesus. Sexta-feira eu tinha que tocar. A gente tocava, tinha um amigo lá, o Rony, que estava cantando comigo. E a gente cantava lá no shopping do Valparaíso, toda sexta-feira. O shopping estava começando naquela época, ali na Praça da Alimentação. Quando foi sexta-feira, eu não tive vontade de ir mais. E não fui, meus irmãos, não fui. E assim que Deus fez a diferença na minha vida, eu continuo até hoje. Os CDs que eu já gravei, que Deus permitiu que eu gravasse, eu nunca fiz questão de vender. Quem quisesse comprar, comprava. Mas se eu vendia 50 CD, eu já tinha doado 100. Então, eu me sinto bem assim. As pessoas que me conhecem sabem disso. Por isso que Deus tem me abençoado muito. Eu acho que só tenho que agradecer esse Deus grandioso. E um dia eu cheguei na Igreja Universal aqui de Águas Lindas, numa época que eu estava assim, desanimado, esquecendo as letras dos meus louvores, os meus louvores mesmo. Começava a cantar, esquecia. Cheguei ali e conversei com o irmão Perivaldo. Eu falo pastor Perivaldo porque ele vai ser um pastor. Porque ele é um homem abençoado, um homem que leva a sério a obra de Deus. E ele é sua esposa. E ele estava ali, eu conversei com ele. E eu estava enxergando muito mal. Meus olhos estavam assim. Minha Bíblia, a letra bem grande, eu não conseguia ler a Bíblia. Aí eu cheguei ali, ele fez uma oração, ele e minha esposa, e ungiram os meus olhos. Falou, irmão, hoje mesmo você vai conseguir ler a Bíblia. E foi assim que aconteceu, meu irmão, na minha vida. Eu cheguei em casa com aquela fé, peguei a Bíblia, fui ler. Irmão, parece que a letra cresceu, aquela coisa bonita, consegui ler e ficar tão grato a Deus. E aí eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ele me deu um livrozinho do Bispo Macedo, um livro de letra pequena, eu consegui ler aquele livro. Daí para cá tem sido luta, porque eu digo para você uma coisa, a partir da hora que você aceita Jesus como Salvador, tem lutas, não é só bênção não, mas Ele sempre dá a vitória, e assim tem acontecido comigo. Aí, o irmão Perivaldo, eu quero mandar um abraço para ele, a paz do Senhor. Jesus abençoa sempre ele, a sua esposa, grande homem de Deus. Eu agradeço também não só o irmão Perivaldo, mas todos os obreiros ali da Universal, pastores. É uma igreja que ela sempre está aberta, ela sempre tem alguém lá quando você precisa para te falar do amor de Deus, para fazer uma oração. E você sabe que Deus é que muda a vida. Você pode ter milhões, você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver Jesus, o Espírito Santo, você não é feliz. E eu já fui abençoado, meus irmãos, em muitas igrejas, igual eu já falei. Já fui abençoado na Assembleia, que é essa igreja que eu aceitei Jesus. Já fui abençoado na Deus em Amor. E tantas outras mais. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, tenha união uns com os outros. Nunca prega algo que vai fazer divisão. Uma palavra que possa criar atritos.
entre uns e os outros, porque isso não agrada a Deus. E lá eles sempre pregam e falam sobre receber o Espírito Santo. E, meus irmãos, eu recebi o Espírito Santo sozinho na minha casa. Nem era na minha casa, que na casa do meu filho. Eu vim para Águazinha fazer um tratamento. E, meus irmãos, é uma alegria tão grande, uma paz tão grande, uma vontade de falar do amor de Deus, de glorificar. E a partir daí, eu passei a perdoar as pessoas que me quiseram o mal. E me perdoar também pelos atos que eu já cometi, como todo ser humano comete erros na vida. E aquilo estava pesando no meu coração. Perdoei todas as pessoas. A partir dali que eu perdoei, eu recebi o Espírito Santo completa. Aquela coisa assim maravilhosa. Quero dizer para você que ele só entra na minha vida, na sua vida, se nós mudarmos, fazer as coisas certas. Se você... Ninguém consegue de um dia para outro, mas não deixa de acreditar que é dessa forma, não deixa de fazer a obra direitinho. Eu acho que Deus me colocou para fazer a obra desse jeito. Então me sinto bem assim. E eu quero agradecer todas as igrejas que eu já passei. Quero agradecer os obreiros da Universal, pastores, membros, porque muitas vezes aquela pessoa, você não sabe, mas ali você está ali com um problema e tem aquela pessoa orando por você. O pastor, o obreiro, muitas vezes eles ajudam tantas pessoas, mas tem alguém também orando por eles. Então é assim a vida. Eu peço a você, que você ore por mim, eu oro por você, tá bom? E muito grato por essa grande bênção e tantas outras que Deus já fez na minha vida. Em nome de Jesus, amém.